Seja bem-vindo a mais um episódio do Insetcast. A gente está no episódio 3, né, Hanna? Terceiro episódio, já volta lá. Se você ainda não assistiu os outros, assiste, curte, compartilha, comenta. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, né, Alan? Inovando no empreendedorismo odontológico. Imagina, inovar num mercado que já tem muita inovação, mas aqui o mais especial é a nossa convidada. Essa convidada de hoje, ela não fundou apenas uma clínica odontológica, ela é idealizadora de um spa médico odontológico. Você conhece esse termo? Diferente, né? Já começa por aí. Então, tá vendo que ela é especializada no tema que a gente vai abordar aqui hoje. É a doutora Rita Trindade. Seja bem-vinda, doutora. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Poxa, é um prazer estar recebendo a senhora. Primeiro porque a gente tem aprendido muito, de várias formas, tanto profissionalmente, como gestão, como pessoa humana que a senhora tem mostrado pra gente. Isso tem feito uma diferença muito grande para mim como pessoa também, viu, doutora? Já fazendo esse amor, né? Hoje eu até brinquei aqui. A doutora Rita disse, não, te amo, até mais, tchau. Eu falei, a doutora Rita falou que me ama. A senhora nem reparou, né? Eu te amo e Deus também. Exatamente, amém. E assim, doutora, eu queria iniciar, abrir um espaço para você contar um pouco da história, né? A gente conhece, né? E eu queria que a senhora deixasse o nosso público, o seu público, saber um pouco mais de quem é, de onde veio, né? Qual foi a evolução dela nesse período todo. Pode ficar à vontade, o microfone é seu. Ok, obrigada. Eu sou de Ribeirão Preto, eu nasci em São Paulo, mas me criei em Ribeirão Preto. E meu pai não, eu passei na época vestibular em Campinas, meu pai não deixou eu ir para Campinas, ficou com medo, e passei em Uberaba também. Amei estudar em Uberaba, amei mesmo, é uma cidade gostosa. E eu acho assim, quando eu comecei a odontologia, eu já iniciei o estágio e procurei saber quem era o melhor dentista da cidade, que era o doutor Aziz Carneiro. E eu falei, eu vou ser estagiário desse dentista. E o meu objetivo já foi, então eu fui desde o primeiro período que eu iniciei a faculdade, eu tentei estágio com ele. E daí era muito difícil, ele era um turco enorme, assim, cara de bravo, sabe? Todo mundo tinha medo, né? E eu fui. Fui lá na cara dura, ninguém queria os amigos assim dele, procurei tudo quanto é pessoa que tivesse contato com ele, ninguém queria. Tentou o network antes. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou lá. Aí eu fui lá, eu falei, olá, eu sou a Rita, eu queria um estágio. Aí ele falava assim, volta aí na terça. Aí eu voltava na terça-feira, daí no outro dia aí eu ficava na recepção um tempão, ele passava para lá, passava para cá, me via e não falava nada. Aí eu falei assim, doutor Aziz, ele falou assim, volta aí na segunda. E eu voltava. Aí eu voltei. Banho-maria. Aí um dia ele estava atendendo, eu estava na sala, vi ele com o paciente, e ele estava com a porta aberta, a gente nesse negócio de luva, não tinha nada, né? Lavava a mão e acabou. E ele estava atendendo e ele estava sem auxiliar. E eu vendo. E a paciente cuspia. Vai e volta. Falei, você quer saber agora? Fui lá, lavei minhas mãos, peguei o sugador, comecei a sugar assim. Aí ele só olhou para mim e falou assim, essa classe só tem baixinho. Era eu e um outro rapaz, o Ared, baixinho. Só tem baixinho. Olha, eu nunca mais pedi estágio nem nada. Eu fui e comecei a frequentar e nunca mais tocando no assunto. Você obrigou ele a te aceitar, né? Livre espontânea pressão. Aí foi ótimo. Aí, assim, eu adiantei muito, né? Você pega a destreza, né? A destreza de conversar com o paciente, a destreza de você lidar, né, com as situações, com o protético. Então, e aí, esse formato dele, eu fiz igual. Entendeu? Que era ele com os dentistas, não tinha horário, ele não tinha final de semana, não tinha sábado, não tinha domingo. Né? No começo eu também não tive. E tinha os protéticos trabalhando com ele. O laboratório dentro do consultório. Isso que foi show para mim. Isso que é o diferencial. Integrado ali. Você já... Então isso, você tá ali. Isso há quanto tempo atrás? Isso, eu sou formada em 82, fiz especialização em 84, então são 42 anos. 42. Não, mais, né? Porque 42 que eu fui formada, então 82, mais 4, 46 anos. E uma escola turca, né? Por isso que a doutora Rita é tão... Não, e essa visão já nessa época, né? Já com essa visão, exatamente. Então, ele ficava na clínica direto, sabe? Então, foi sua primeira inspiração na área odontológica. Foi ele.
Então, não, antes eu só comecei odontologia não por ele, né? Porque eu conheci depois. Por causa de uma amiga que fazia odontologia. Eu queria fazer medicina, aí quando eu fiz aquela parte de... que você faz a parte de clínica, né? De saúde, que tinha um estágio. Antes eu fui para então você chegou a fazer medicina? Não. Era a gente chamava de colegial, né? Hoje. E ele tinha aquela... Você dividia a área exata, humanas e também a de saúde. Dava para fazer já um teste ali no 2º grau, né? No ensino eu médio. fui para o hospital, nós fizemos estágio no hospital. Eu odiei, não sei, eu detesto. Aí eu falei, não. Aí tinha uma amiga que fazia odonto e ela começou a me mostrar as coisas de odontologia, né? A arte, tudo, que não era só coisas ruins. E aí eu comecei a gostar. E aí eu fui. E Brasília, doutora? Me conta de Brasília. Quando você chegou em Brasília, você já veio direto trabalhar em algum lugar? Já veio montando uma clínica? Como foi a sua chegada aqui em Brasília? Porque, assim, eu me formei e eu fiz estágio com ele, então ele tinha consultório em Uberlândia. Então, às terças e quintas, nós íamos, os protéticos, o estagiário, nós íamos todos para Uberlândia. Então, voltava de madrugada. Ia depois do almoço, voltava de madrugada. Era. Aí, quando eu me formei, ele falou, você vai para Uberlândia. Aí eu fui para Uberlândia. Me casei e fui para Uberlândia. Fiquei 7 anos em Uberlândia. Né? Aí ele falou assim, olha, eu vou montar uma clínica em Brasília. Você topa? Aí eu falei, eu topo só se eu for sócia. Conhecia já Brasília? Só não. Se você for sócia? Ó. Novinha já botando... Aí eu falei, só se for sócia. Ele falou, então vamos. Aí eu vim para Brasília, nunca tinha visto, nem entrado em Brasília. Eu lembro que a gente estava chegando assim em Lusiânia, sabe, aqui em alto, né? Eu falei, Brasília. Aquelas luzes lá, hein? Assim, chegando assim, vendo Brasília, assim, sabe, aquela subidona assim, aquela alto, né? Eu falei, segura Brasília, tô chegando. Planalto. Foi legal. Eita, legal. E aí eu montei, aí eu procurei, eu falei, qual é o melhor bairro da cidade? Eles falaram, Lago Sul. Aí eu fui no Lago Sul, numa imobiliária, e aí eles me indicaram, e eu fui. E o dinheiro foi investimento seu com ele, ou ele investiu Aí você tudo? veio como sócia dele? Vim como sócia, porque eu tinha tratado de uma tia minha, ela tinha um convênio, uma health insurance, ela tinha como se fosse um plano de saúde que eles restituíam em dólar. E eu tinha tratado dela, ela falou assim, eu pago o que eles me restituíram. Eu falei, tá bom. E era um tratamento grande, eu fiz, ele me ajudou, tudo isso, ele me ajudou muito, sabe? E aí eu fiz esse tratamento da minha tia e guardei os dólares. Aí eu comecei, aí era o aluguel, que para nós não era esse absurdo de hoje, era uma coisa legal. Até porque Brasília ainda estava em expansão nessa área empresarial, né? Era normal, né? Não era essa doideira. Ave Maria. Imagina quanto a senhora paga de aluguel ali, né? 20 e tantos mil. Não é brincadeira. Mas aí veio morar em Brasília, começou já com o spa ou ainda era outra clínica? Era IORT, Instituto Odontológico Rita Trindade. Você já veio, então, à frente mesmo do negócio? Não. Primeiro, nós íamos como sócio. Era um consultório normal, cada um tinha, né? Eu ficava segunda, terça e quarta, e ele ficava quinta, sexta e sábado. Então, eu morava em Uberlândia. Então, não morava aqui ainda? Não. Aí eu vinha, eu tinha a Carol e tinha mais outra filhinha, a Mariana. E aí eu perdi a Mariana nesse meio. Para ter força para manter, hein? Nossa, aí eu não quis mais Uberlândia, sabe? Foi quando eu desisti, porque aí eu falei, não, eu vou embora. Eu vim embora. Mas quando eu vim, foi muito difícil, porque a gente era aqui na Q7, eram escritórios. Então, era um andar todo, mais um pedaço, eram 3 apartamentos. 3 quartos com banheiro, na verdade, escritório, né? 3 salas comerciais. E aquele chuveirinho, a gente põe um chuveiro em cima do vaso, sabe? Assim, não tinha. E aí, você trazer as 2 meninas, assim, não foi fácil, foi difícil. Aí eu tinha me separado também, então, assim, tudo junto. Agora, porque, assim, no começo aqui parecia que estava tudo uma história muito simples, né? Eu me formei, já tive uma oportunidade, mas não, né, doutora? Teve muito percalço aí. Aí eu vim, e assim, eu trazia uma babá, sabe? Então, aí a gente ficava numa sala comercial. Veio só vocês duas? Aí eu vim com a Mariana, eu tinha me separado, eu vim eu, a Carol e a Mariana. No começo, Mariana... vinha e voltava, né? Aí
eu perco a Mariana, aí depois eu vim só com a Carol e a Babá. Aí a gente... nossa, até perde um pouquinho. E aí eu comecei, mas eu comecei aqui na sala comercial mesmo. Então, a gente dormia lá, morava lá, sabe? Depois passou, aí acabamos de arrumar um consultório. Ele confiava tanto em mim que ele só conheceu os pacientes, só conheceu a clínica quando ele veio atender. Primeira vez. Então, na verdade, quem montou tudo, quem escolheu, quem fechou. E nessa turbulência de emoções, né? Ave Maria. Meu Deus. Da onde a senhora tirava força? Eu não sei, Deus, né? Só Deus mesmo, assim, tem hora que você fala, meu Deus, estava conversando hoje com meu irmão, eu falei, tem momentos que você parece que assim, você é empurrada por Deus, porque não é possível, assim, não sei como. Eu não sei, porque é muito difícil, gente. Não, na verdade, é um inimaginável. negócio assim, É Quem inimaginável. vê, assim, a estrutura da doutora Rita, ela, né? Eu falo assim, ei, mulher da riqueza, cara da riqueza, eu olho ela hoje, né? Mas Não é. sabe o que E passou. do pulso, É né? Ela verdade. tem muito E a senhora pulso, tem doutora pulso Rita. mesmo, e eu acho o carisma com seus funcionários. A gente olha assim e fala, essa mulher nasceu em berço de ouro. A gente pensa. Parece, né? Criada Né? Danoninho. É, Aqui em e Brasília, a aí gente chama de criada Tem Danoninho. pessoas que não dão esse valor, né? E não conhecendo, e eu acho que é a oportunidade da senhora ser conhecida também, essa parte. Até né? para inspirar. Tem muita Inspirar, gente que está passando por algo e muitas vezes pensa, eu não vou dar conta, né? Mas isso não é para mim. Mas, sabe, quando você vê, assim, que você vê que não tem jeito mesmo, você fala assim, como está na Bíblia, né? Quando você não tem saída, Deus abre o mar. E abre mesmo. É impressionante. Se você pede, Ele abre. E age, né? Porque E também age. você pedia, mas Claro. estava ali. Tem que trabalhar, né? E muito. E aí você não tinha funcionário ainda, Não, a gente ainda não tinha uma esse formato. funcionária, sabe? Então, essa menina chamava Kátia e tinha uma outra moça que limpava, que fazia comida pra gente e limpava. Só. Mas era meio que tudo junto, assim, tanto sua vida pessoal quanto a vida ali Tudo do misturado, escritório. né? Porque assim, a gente ficava naquela sala e aí a babá descia, subia. Eu matriculei as meninas aqui no... esqueci. Uma escolinha perto, né? E aí ficou ruim, porque elas ficavam meia semana no Favinho de Mel, em Uberlândia, e meia semana aqui, no Elas Criarte. estudavam em duas Na Criarte. Não dá certo. escolas. Aí elas não né? se adaptaram. Aí o pai dela começou a ficar com elas 3 dias lá, enquanto eu vinha, segunda, terça, e voltava quarta. E aí deu certo. Daí eu falei, não dá para essa situação, né? Ó, Aí eu vim gente, embora. conhece a doutora Rita, porque se você está passando por uma situação parecida, e tem um monte de pessoas que podem estar assistindo esse vídeo passando por uma situação parecida ou até pior, né, doutora? Muito. Não é o fundo do poço, nem sempre é o fundo do poço. É né? verdade. E a gente botando na mão Vocês de ouviram a Deus, participação especial? tem uma participação especial ali. Ó, que choro lindo. Essa é a Liz. Liz, então assim, doutora, vamos falar um pouco também do tema, que é inovação, né? Eu acho que inovação já é você ter criado Então, o próprio spa. eu acho que é antes disso, quando ela ainda como estudante decidiu que ia trabalhar na melhor clínica. Foi. Com o melhor profissional, Com o melhor porque você profissional. estava tendo uma visão que precisava aprender além Claro. do que a faculdade entregava. Muito além. Isso já é inovador. E depois também, assim, quando eu cheguei em Brasília, eu falei, qual o melhor bairro? Claro, não significa que... eu sei que tem colegas que têm clínicas populares, sabe? São super bem, tranquilo. Mas eu não queria, sabe? E você já tinha um objetivo, Eu já né? tinha objetivo, porque eu acho assim, você tem que fazer o seu melhor, você tem que ter qualidade, você tem que ter, sabe, inovação, você tem que entregar o melhor. E é muito difícil você, numa clínica mais simples, você ter condições de entregar esse negócio, uma coisa, sabe, uma qualidade altíssima. É difícil, gente. E eu vejo muito que o melhor, ele tá... faz todo sentido, claro, né? A questão da localização e tudo. Mas eu acho que está mais atrelado ao objetivo. Então, se a pessoa resolver assim, eu quero abrir uma clínica hoje, vamos colocar assim, na estrutural. Mas por quê? Porque eu tenho um objetivo, eu tenho um plano e eu vou focar naquilo. Então, é claro, escolher o local faz parte, mas o objetivo e o foco. Eu vou focar nisso, eu vou fazer isso acontecer e isso vai dar certo. E isso a gente sente na sua história, né? Eu quero. Qual que é o melhor lugar, aonde e eu vou focar e vou fazer isso aqui funcionar. Aí deixou de ser Instituto Odontológico, eu fiquei 6 anos, mais ou menos, 7 anos com ele, mais ou menos. Aí eu resolvi, aí começou a não dar certo, eu resolvi mudar para
para outro prédio na frente. Aí eu reformei tudo e fui sozinha. Depois eu fiz um auditório e começamos a ter... Eu gosto dessa coisa de cursos, sabe, de trazer conhecimento. Aí eu comecei a trazer vários professores bem famosos. Eu viajava muito para a Alemanha, para os Estados Unidos. Eu trouxe professores de lá, sabe? Então, nessa época, já tinha dado uma guinada. Nesses Daí eu fui 7 pro outro anos. consultório, né? Eu já reformei sozinha, aí eu fiquei sozinha. Então, eu tinha 6 consultórios, mais o auditório. E mais a parte de estoque. Então, já no prédio em frente. O auditório... Qual foi Era um assim, por que auditório. você pensou assim, eu quero um auditório aqui? Foi inovador também na época, muito inovador. Foi em 96. Pois é. Tinha um auditório e tinha as câmeras, né? Que hoje é comum. Né? Você vê aqui, são 3, né? Não, lá na época era muito difícil. Então, eu fiz toda a ligação entre o auditório e as salas. E aí fazíamos as cirurgias, cursos, né? O professor preparando aqui. Então, tinha câmera aqui e lá no auditório vindo. Então, passando o pessoal pra lá. vendo lá. E as pessoas interagindo, perguntando. Isso em que anos? Parece uma cena... 96. 96. Parece uma cena de Grey's Anatomy ou Dr. House. Muito inovador. Que tem, né? Super, na época, muito inovador. Eu trouxe o pessoal de São Paulo, Pro Solution, para fazer um negócio. Eu fui a primeira mesmo. E aí os dentistas iam para lá, para esse auditório? Fazer cursos, né? Então, eles ficavam no auditório do lado, como se fosse uma sala do lado. Eles ficavam no auditório e aqui o professor fazendo e eles interagindo. E vendo tudo em tempo real. Tempo real, né? Muito legal. E spa odontológico, de onde surgiu? Tá. Daí, depois eu resolvi... meus pacientes são mais... tem pacientes mais de idade, né? Acima de 50, 60 anos. E aí tinha escada lá. E não conseguíamos pôr elevador de jeito nenhum. Aí eu falei, eu vou mudar para baixo. Aí foi outra luta. Aí mudamos para baixo. Conseguiu um espaço. Outro. Mas você mudou ou integrou? Não, eu mudei. Porque o espaço de lá são 400 metros quadrados, a clínica é grande. Aí eu reformei lá tudo sozinha. E, bom, enfim. Aí eu transformei em Rita Trindade Spa Médico Odontológico. Por quê? O meu marido é médico. Então, nós pusemos a parte de medicina lá também. Foi bem legal. Então, a parte de medicina... então, já começou com ele? Já também. Nós tivemos psicólogo. E hoje, qual a especialidade dele, doutora? É gastro e coloprocto. É cirurgião, na verdade, na área de gastro e coloprocto. E hoje, nós temos a parte estética, né? Então, fomos melhorando. E o que eu vejo, né, que assim, eu tive uma outra dificuldade, daí pus um sócio na época, estava tudo uma boa, inventei essa história de sócio, aí eu realmente... Eu sei mais ou menos, mas foi problema. Eu acho que falar de problema é bom também, porque a gente reflete sobre o passado, mas também dá dica para os porque, outros. na verdade, quem faz muito tem uma tendência de errar mais, né? Exatamente. O fim é acertar, mas também erra. Exatamente. Esse foi um dos erros da senhora? Foi um dos piores erros da minha vida. Então, eu não gosto de sociedade. Não deu certo. E aí eu queria propor uma sociedade para elas, pronto-socorro aqui no Guará. Manda a proposta. E aí, resumindo, quando eu vi, eu estava devendo absurdo. Assim, minha Carol estava viajando com um colega, viajou coincidentemente no avião, né? Ele falou assim, fiquei sabendo que sua mãe quebrou, né? A notícia já estava espalhando. Todo mundo. E é engraçado como as pessoas, né? Tem umas que ficam assim, tá vendo? Parece que amam quando a pessoa está passando. Urubu, né? Muito interessante. Urubu, né? Fica atrás de... sabe, é muito... E aí você percebe, né? Aquela coisa. E aí a Carol falou para ele, olha, minha mãe é igual ao bambu. Ela enverga, mas não quebra. Já ouvi essa frase, eu adoro. E também um outro colega falou para a Dulcinea, que trabalhou comigo 25 anos, sabe? Aposentou. Ele disse assim, fiquei sabendo que a Rita quebrou, né? Ela disse, é mesmo? Puxa, amanhã, terça-feira, é o dia que eu vou lá. Então, eu já nem vou. É isso? Olha só. Ela falou, sabe? Então, eu já nem vou. Então, assim, eu achei que seria muito difícil eu reerguer novamente. Você achou que não ia conseguir? Eu achei que tem um momento que você fala, meu Deus, não tem como. Eu olhava, o negócio era muito grande. Mas sem entrar em detalhes, foi um golpe, foi má administração, má gestão? Então, depois eu não consegui descobrir
a má gestão foi, obviamente, mas não pagava os impostos, enfim. A hora que eu vi também, Tava uma entrou bola no de meu neve. computador, deletou tudo, você entendeu? Então, de fora, sabe, com hacker, né, entendeu? Nossa, E quando a então gente foi pediu, sério o negócio foi mesmo. seríssimo. Fizemos chamei perito, tudo, ele falou, foi com a sua senha. Aí eu descobri que eu tinha passado a senha, olha, por favor. Nossa. Mas assim, passou, né? Eu achei que realmente eu não saísse dessa. E Mas o que foi a mudança ali? O que a senhora viu e seguiu para que a coisa voltasse? assim, eu não tinha outra saída, né? E eu acredito duas coisas, né? Eu acredito piamente em Deus, que eu tinha certeza, e trabalho, né? Duas coisas que são infalíveis, né? Se você está com Deus e se você trabalha para caramba, Não tem como dar errado, né? não tem como dar errado. Não tem jeito. E se você faz as coisas certas. É a oração, né? Orar e Oração. agir. Exatamente. Então, foi assim que eu saí. Mas que foi difícil, foi. E aí foi renegociando tudo. Foi. E aí tem Meu prestador de irmão, serviço. eu tenho meu irmão que hoje ele é promotor, né? Mas ele foi com a esposa dele que era advogada. Fizeram uma carta para os meus fornecedores, credores. Eram muitos. Viraram Aí fornecedores. foi viraram uma credores. coisa legal também, porque ele falou assim, que ele escreveu, né, que eu estava passando uma situação difícil, né, mas que eu precisava de 3 meses de fôlego. Olha, eu recebi tantas respostas maravilhosas que você não tem noção. Sim, No pior momento, as pessoas te apoiaram. me apoiaram. Nossa, eu recebi do Paulo Otávio assim, uma resposta. Falou assim, olha, a senhora nunca atrasou um dia, a senhora sempre foi nossa ótima. A senhora, 3 ou 4 ou 5 ou 6 meses, a senhora Isso era do aluguel. Era A senhora inquilina alugava do Paulo Otávio. era do Paulo Otávio Olha antigamente. aí, tá vendo? Entendeu? Então, assim, aí você vê também que as pessoas, você vê e fala assim, poxa, acreditam em mim, sabe que eu vou sair. Sabe que o seu trabalho é A senhora sério. então comprou o imóvel? Não. Não, só mudou o locatário. Porque aqui no Lago Sul o comercial é difícil, né? não tem. Nós tentamos já várias vezes. Mas porque não vale a pena para quem tem o imóvel. Já quer tem a ganhar o renda, aluguel, né? né? O Quer ter aluguel a é alto, renda. então não vale a pena. Mas então você vê que isso também é resposta do trabalho, né? Então Sim. eles acreditavam e falaram, não, pode ficar tranquila. Muitas respostas bola. lindas, sabe? Emocionantes, assim. Graças a A Deus. senhora já parou para ler de novo essas respostas, não? Sabia? Nem parou, né? Não, nunca parei. Mas pensei onde está isso, mas assim, foi muito, muito legal e gratificante. E aí eu trabalhava sem parar. O dobro, né? O Sem triplo. sem parar, sabe? E E doutora, foi assim, entrando um pouco mais de novo no tema, né, do nosso podcast, qual foi o primeiro ponto de inovação que a senhora viu assim, eu vou investir em equipamento, em tecnologia, em sistema? Qual foi o primeiro momento que a senhora lembra de inovação dentro da clínica? Olha, primeiro foi no York, né? Que eu fiz esse auditório com essa tecnologia violenta. Na época, eu chamei a pessoal que era Degussa, né? Eu montei um laboratório de ponta também, que eu gosto, porque o laboratório é onde você tem que ter a qualidade dos dentes, a qualidade do material, a qualidade do protético. Então, nós montamos um laboratório assim de altíssimo nível, né? Então, isso foi super inovador na época no outro consultório. E depois, quando eu também eu acho que valeu muito a pena trazer os professores de ponta no Brasil, até do exterior, né? Eu trouxe, por exemplo, o Jürgen, que hoje é meu amigo pessoal, ele era considerado um dos 5 maiores protéticos do mundo. Aí ele trouxe os outros, Regenbach, que era famosíssimo. Aí eu ia para a Alemanha e voltava, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu ganhei muito. Eu aprendi muito com eles, que aqui no Brasil nem pensava já lá fora. E não era simples igual agora. Você vai fazer um curso, todo mundo faz curso fora. Não, antigamente era mais difícil. E era direto com as pessoas importantes, ali, os Sim, especialistas, né? sim, Então, era- criou uma rede de contatos. Foi. Então, isso foi muito legal para mim. E depois a inovação, quando eu desci, né, por causa do elevador, que não conseguíamos, o que eu fiz? Eu falei, eu quero um spa médico odontológico. Por quê? Eu queria a parte de saúde, sabe, em geral, assim, que o meu marido, como cirurgião, ele é um baita clínico também, então ele ajuda muito, né?
e também depois a estética, né? Facial, corporal. Isso também assim agregou bastante o paciente que ele quer a transformação. Então, você tem que ter a visão de transformação geral, não só do sorriso, mas de tudo. E aí nós trouxemos o scanner há muitos anos, né? O scanner, depois junto à fresadora. Então, hoje, qual é o nosso diferencial? Os protéticos eu tenho, então, a gente escaneia de manhã, por exemplo, escaneou, manda, já o laboratório já está aqui, chama o protético e fala, isso aqui, eu quero assim, assado. Ele está vendo o cliente, isso é muito importante. Aí ele faz o desenho, a gente espera, prova, como se fosse uma cera ou um provisório, provou, está tudo bem? Na hora do almoço está cimentado. Então, isso é o ganho, é o resultado. Aí põe no dente, eu falo, olha, eu quero um pouquinho mais caramelo, eu quero um pouquinho mais claro, eu quero pôr a ponta aqui, porque senão, com um consultório normal, você tem um problema, você vai mandar para o protético, ele fala, 2 dias ou 3 dias, doutor, eu estou lotada. Aí você manda o paciente embora, volta. E isso aumenta o custo demais. Porque cada vez que o paciente vai lá, é uma bandeja, né, uma bandeja que você usa, um telefone que você tem que falar. Tempo também, né? Que é muito. Hoje, o mais caro, né? É o mais caro, é a hora. Né? Hoje a hora está muito mais cara. E, assim, é um absurdo. As pessoas têm menos tempo para tudo, né? Ninguém tem tempo. Né? E, então, essa inovação, a tecnologia, hoje, ela assim, ajuda demais. E, assim, quantos sistemas a senhora já usou lá na clínica? Quantos sistemas já passaram? Tanto de controle financeiro, passou por muitos? Quantos, mais ou menos? Muitos sistemas, muitas pessoas, muitas consultorias. Já fui Sebrae na época em 2000. Meu Deus. E acompanhava todos de perto. Eu nunca gostei muito de administração. E agora estou gostando, sabe? Eu vi a senhora se envolvendo com tudo. Qual que é o sistema que a senhora usa hoje na clínica? Chama Prodente. Prodente. Para mim, é o melhor até hoje. Quais são as vantagens do Prodente? Ele tem muitas... Você consegue muitos relatórios, você consegue armazenar tudo. Você consegue, por exemplo, as receitas digitalizadas. Prontuário. Tudo, prontuário. Agendamento. Sabe, você consegue fazer online. Não é nada instalado no computador, não. Então também, é tudo na mas nuvem. é tudo na nuvem. Hoje, integra, né? É. Agora, tem um ponto, Alan, que quando a gente fala de inovação, tem gente que confunde, né? Pensa que inovação é criar a roda. É fazer algo que nunca ninguém fez. Não, inovar é você melhorar algo. É tornar algo mais vantajoso, mais acessível, mais rápido, mais confortável. Né? Porque na prática tudo já existe. E naquela época que a senhora começou a trazer inovação, teoricamente, não precisaria muito, porque eu imagino que a concorrência era menor. Hoje a concorrência ela é diferente. Tem muita gente esquina, legal, né? Muita gente boa, né? E hoje as pessoas estudam mais também, né? Mas eu acho assim, você tem que ter um diferencial. Meu diferencial é o seguinte, a pessoa chegou lá, ele tem, sabe, lógico, diferencial, que a clínica é grande, bonita, né? Só a recepção, são 17 pessoas sentadas. Todo mundo sorridente, legal. feliz. Tem um ombrelone do tamanho do universo na frente. Eu nunca vi um tamanho de ombrelone daquele. É enorme. Então, lá na frente, o paciente vai esperar, ele fica lá fora, tomando seu cafezinho, sabe, no meio do jardim, entendeu? E aí, o que é legal também, por exemplo, nos intervalos, ele recebe massagem. Almoço. Tem almoço, né? Conta do almoço, Liroto. A pessoa que vai lá não pensa em outra clínica depois. Porque assim, você tá. Esse calor que tá, né? Assim, geralmente no Brasil é seco. Calor. Você tem que dar um ambiente legal. Então a pessoa vai de manhã, ele pode estar com o acompanhante que for. Ele tem o seu lanchinho, seu pão de queijo, seu café, seu suco. Se for perto do almoço, tem o almoço. E o almoço. E aí fideliza. Fideliza, porque ele vai almoçar ali, ele não tem custo, né? Ele almoça, todo mundo assim, servindo, né? Isso que é legal. E aí ele tá, às vezes, tá cansado, pessoa mais idosa, tem a sala de repouso com toalete para a PNE também, né? Pessoas de necessidades especiais. E eu só vou marcar minhas reuniões agora na hora do almoço com a doutora Rita. Tem muita gente que faz isso. Agora, fideliza é aquele cliente que já chegou. Quando a gente entra na esfera do marketing, lá atrás, como que era? E aí, como que foram as transformações, as inovações nessa área também? O primeiro anúncio que a senhora fez foi aonde? TV, rádio, eu o que foi? Eu fazia outdoor. Teve muito assim, trouxe a doutora Olinda também, para Olinda Tarja. Eu sempre gostei de trazer assim, quem era o melhor.
Então, Olinda Tarsia, ela trouxe o tratamento de halitose para o Brasil. Então, ela era Tinha muita... Tinha nome. nome, é a melhor zona, né? Então, tinha uns outdoor com ela, aí, né, sim, de halitose, né? mau hálito tem cura. Eu fiz também de estética. Então, eu fazia outdoor. Desde que da primeira clínica aqui já fazia, trabalhava com já. outdoor. Não com o doutor Aziz, mas depois, sozinha, Assim, né? uhum. Eu fazia também que me convidaram para o jornal Comunidade, que teve aqui muitos anos. Então, eu tinha minha coluna. Toda semana eu falava. Já era autoridade, né? Era legal, as pessoas, sabe? Uma vez foi legal que no jornal Comunidade, eles fizeram as fotos de bebês, tipo de 1 ano, assim, como a Liz. Aí, de várias pessoas da cidade. E falaram assim, quem são esses personagens? Adivinha. E eles adivinharam. Acho que Te acharam. Que legal. por causa daqui do biquinho, né? A gente não tem queixo direito. Esse bico que eu detesto. Eu também não tinha queixo, não. Agora eu fiz tratamento com ácido hialurônico. Olha! Eu acho que é. Botei um queixinho, Você doutora. tá mais bonito. Tô mais bonito, tá mesmo. vendo? Eu sabia que essa Não pode contar o segredo, Não, Alan. eu falo mesmo, porque as pessoas que não têm queixo podem se inspirar em É mim verdade. ter queixo agora. Eu vou colocar mais aqui um pouquinho. Doutora, eu gostei, viu? É muito legal. É, muito bom Legal. mesmo. Eu achei que você tivesse emagrecido, sei lá. Você tá bonito. Mas tá todo mundo falando mesmo que o Alan tá mais bonito. Tá funcionando, Alan, tá funcionando. Funciona. Mas aí e tinha um boca a boca também, né? Porque o marketing boca a boca é muito o poderoso. nosso maior índice de indicação, geralmente, é boca a boca. Os clientes, assim, eles gostam mesmo, sabe? Então, as avaliações nossas são bem legais. E quando que chegou a internet, assim? Falou assim, aí agora eu tenho que ir para a internet. Então, eu me atrasei, porque foi um erro. Porque como eu tinha o boca a boca, eu Tava não... satisfeita, né? Eu não, Tava eu sempre não ali me com a clínica. importava, sabe? Mas é muito importante. Eu vejo hoje que é muito importante. Vocês começaram com Google, redes sociais, com blog. Você lembra qual foi a primeira? Eu era convidada para algumas entrevistas também, Eu fui no TV Senado também, sabe? Então, as pessoas vão convidando, vão vendo, né? E aquilo ia para a web, ia para a rede. Isso. E também eu fiz muita ação social a vida inteira, eu gosto. Você teve muita mídia espontânea, que é aquela publicação que a pessoa faz, a doutora Rita estava lá, mas era de graça. Você teve muita? Muita também. E eu tinha muita também ação social, que eu gosto, mas eu bancava tudo, né? Eu nunca tive nenhum projeto, assim, não recebi nada. A doação direta, Sempre né? fiz de espontâneo. Que isso para mim, é um lado que eu quero explorar bastante. Antes da Win7, não precisa citar nomes. E qual foi o estalo que eu ia perguntar? Assim, quem foi que falou assim, opa, vamos para a internet? Foi a senhora mesmo? Você ou foi algum funcionário seu? Não, eu comecei a ver, né, que isso funciona. Você vai olhando, um fala, outro vem. Porque a gente recebe muitas propostas, né? E eu trabalhei com algumas pessoas. Aí nós começamos várias tentativas, né? E hoje, assim, o que eu gostei na Win7, no Alan, que foi o primeiro, né, aí, é isso. É diferente. O tratamento foi humanizado. Eu não era mais uma, né? Então, ele foi lá, ele conheceu a clínica, a gente almoçou juntos, sabe? Ele demonstrou o interesse grande de estar fazendo alguma coisa e realmente fazendo, né? Então, eu vejo isso na Win7, a atenção que vocês dão. Isso que, para mim, pesou bastante. Bastante Porque mesmo. não é fácil, né? Parabéns, não é fácil. Não, e assim, também, a equipe, né? Você percebe que é uma equipe integrada, percebe que você é um visionário, você percebe, né? A gente dá para ver. Mas pontualmente e profissionalmente ali, tecnicamente falando, quais são os principais diferenciais que a senhora percebeu do que a senhora já tinha? Por exemplo, a mensuração do resultado, a forma que os dados chegam para você, você sentiu muita diferença? A forma do que chegam os dados, essa foi também uma das grandes diferenças. Porque a gente não se importava muito, sabe? E agora não, ali, toda semana, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo... Vamos melhorar o que deu certo, o que deu errado. Dá para ter meta real, né? A métrica é muito importante, em tudo, né? Eu não valorizava isso, eu ia pelo achismo, sabe? Isso está totalmente errado, tem né? uma frase nas reuniões, quando ela passa por lá, pelas reuniões, ela fala assim, não adianta, se não estiver gastando, a gente não tem, então é melhor gastar. Tipo assim, é porque tem hora que a gente tenta alguma coisa e fala, não gastou. Aí eu falo, então dá um jeito de gastar aí, porque a gente tem que ver o resultado. Porque sem clique, né, que é o que a gente tem lá hoje, Claro. nunca vai ter um cliente.
Não. Né? A gente não está 100%, E nem né, saber doutora? como que vai funilar Tem uma aquele coisa público, funcionando né? muito boa e uma coisa que não funcionou tão bem. Mas aí a gente vai direcionando a verba para o local certo, porque a gente sabe o que E tá com dando certo. certeza, Com né? certeza. Com certeza. Sem Antes era muito no achismo, né? achismo. Era. Né, doutora? E agora não, né? Você fala, olha, isso aqui não deu certo, então vamos por aqui. Agora vai dar. Isso deu. Qual o resultado desse lado que nós tentamos essa semana? Isso deu, não deu. Então eu não me importava com isso. Né? E agora eu sinto que. Hoje a gente está num ponto assim, tipo, ela queria gastar mais. Né, doutora? Se pudesse gastar mais, ela gastava. Só que a gente afunilou tanto e fez tantos testes que, assim, quando anuncia muito longe, o cliente não quer vir. Aí a gente vai afunilando. Aí o dinheiro que a gente investe sobra para o local que a gente está, que é onde a gente percebeu que tem um cliente melhor. Então, assim, Porque, na verdade, que não vai adianta converter mais, Vai né? converter Não mais. adianta eu anunciar e cair em bairros longe. Que não vai converter, Que não vai Tanto ter. é que a nossa conversão saiu de 5% para 30%. É um em número conversão muito A alto. última, pelo menos, que o Maicon... E na internet não tem erro, né, Alain? Na internet, o que tem que ser feito está lá, claro, transparente. Você vai ter o dado, você vai ter o retorno, vai saber exatamente o que está acontecendo. E o que eu acho que é importante é essa participação. Fala, essa semana não deu isso, vamos partir para cá. Mas já parti. Eu não sou de ficar, vamos esperar. Não, meu filho, não deu, vamos partir para outra. E ela vira acelera a página. gente aqui, né? Vira O Alain página. já é acelerado. Aí, juntou com a doutora Rita, assim, a eu equipe queria fica, Não ó. é. Deixar um recado para quem está vendo também. Porque que acontece? Muitas vezes, se você aí na tua empresa não está tendo condições de monitorar de onde está vindo o seu resultado, você vai dar tiro errado. Né? Com certeza. Então, o que a gente aconselha muito? Você colocar lá um telefone para mensurar o resultado, um WhatsApp específico para mensurar o resultado, uma ferramenta que te dê condições de fazer um novo contato com aquele cliente, que você organize o tipo de cliente para poder mandar uma mensagem certa, direcionada para aquele paciente que estava fazendo prótese, para o paciente que estava querendo fazer uma limpeza, que vai fazendo na sequência um outro tratamento. Então, Claro. ferramentas são muito importantes. E Claro. é uma forma de inovar. E avaliar isso, parar para ler aqueles números também. É. Porque também não adianta ter aquele tanto de dado e a pessoa não abrir, não É o olhar, que não eu fazer. fazia antes, eu não me importava. Mas, assim, eu vejo que isso é Primordial. básico, né? É importantíssimo. E o que a senhora está vendo para o futuro da odontologia? Né? O que a senhora está vendo que a senhora queria ter e ainda não tem? Está vendo o concorrente fazendo e a senhora ainda não faz? Tem alguma coisa que, nesse ponto, a senhora está achando que está ficando para trás? Tem alguma coisa, não? Não, eu tento acompanhar, sabe? Eu tento acompanhar. Por exemplo, lá no consultório, no raio-x, é só na hora, raio-x digital, escaneamento, o protético está ali, aí tem o ceramista também. Então, assim, para o momento, não. Uma coisa também que eu faço no consultório, que foi um detalhe muito grande que os pacientes perceberam. As meninas usavam jalecos normais. Branquinho ali. Jaleco, normalzinho. né? Normal. E aí, eu percebi o seguinte, que às vezes elas vinham com jaleco 2 vezes. Então, o que eu fazia? O que eu faço hoje? Cada dia elas têm um scrub, né, normal, cada um tem o seu scrubzinho colorido. Então, cada dia é uma cor. Então, elas têm que vir na segunda-feira com todos eles lavados e passados. Então não tem como, Não tem tem como como dar o repetir. golpe. Né? Vamos Então, fazer assim, blusa colorida aqui, não sei. Então, assim, sabe, repetir o mesmo jaleco. Então, Sempre isso- vai estar com ele limpo. Isso é legal e o cliente percebe. Então, eu acho que na odontologia, como você trabalha com saúde, precisa de... o cliente tem que perceber. Elas estão sempre maquiadas, cabelinho na Tudo faixa, arrumado. tudo arrumadinho. Elas Precisa. parecem aeromoças. Exatamente. Não é? Mas, então, você falou um ponto legal, porque é o que eu falo para elas. Você tem que parecer o moça. É mesmo? É. É Então mesmo, você pronto, olha aí. Percebeu? Não, eu percebi. porque Então, então ela atingiu o objetivo. É verdade. Eu nunca. Tá Olha, vendo? as E a pessoas- aeromoça, ela é impecável, né? A gente tem essa elas visão são, da aeromoça. Não como pode, se ela elas não fosse pode impecável. colocar nada de brincão, maquiagem pesada, batom, sabe? Escandaloso, Não, né? não pode. Tá com a pele Doutor, bem e feita. treinamento, assim, o que a senhora tem Muito. levado para a sua equipe, para os recursos humanos da senhora de treinamento? Qual a frequência, que tipo de treinamento a senhora já fez? Primeiro, assim, a minha filha, a Carol Trindade, né? Tem uma empresa, elas moram nos Estados Unidos. Aliás, essa semana, amanhã é o último dia. Ai, vão coraçãozinho. embora? Veio passar o Dia das Mães com a Lisa aqui. Foi. E ela. E eu vou. Geralmente, eu estava indo de 3 em 3 meses.
Agora ela veio, né? Mas depois eu tô doida já para ir para lá. Então, a Carol é gestora, então ela toma conta dessa parte também administrativa, que me ajuda muito, né? A parte de métricas também, a parte de gestão mesmo, no macro, né? Então, ela treina as equipes, sabe? Então, tem a equipe do saque, que atende telefone, tem a equipe que é atendimento, né? Que é saque e recepção, tem a equipe administrativa, tem uma parte de recebimento, tem uma menina que fica home office, que foi nosso funcionário, funcionário há 10 anos, home office. O Michael, que é o gerente, fica em Minas também. E dá para fazer tudo, né? E a Carol fica nos Estados Unidos. No mundo todo. Muito eficiente. Então, hoje está home office, né? Home office. A Carol Muito também fica Minas, home né? office. Então, hoje, e as pessoas não percebem, né? Não. É bem legal. O Se você não Michael tivesse mesmo, falado, eu eu não ia demorei de saber. saber que ele não trabalhava. Eu até falei- O Alan achava que ele era seu filho. Mas ele é como se fosse um filho de Mas coração. ele é tão eficiente, sabe por quê? Ele tinha tanta autonomia que a doutora dava, Tem. que eu falei, cara, deve ser filho, porque por ter tanto, né? E Caxias, né? E Caxias, comprometido. comprometido. Ele parecia dono, por isso que eu É. achava, né? Porque filho tem essa postura também de dono, né? E ele tinha essa postura de dono. E é o que eu ia falar. Eu falei isso para umas atendentes minhas também de uma outra empresa, que quando o cliente fala, pergunta se você é dono, você pode ter certeza que você está fazendo Que um o cara serviço está bem fazendo. feito. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. O dono, você percebe quando é dono ou gerente. Você fala, você é gerente, né? Você pode ter certeza. Né? E o Michael, eu achei uma coisa muito interessante, que eu aprendi isso uma vez com um tio meu. Por exemplo, se tiver que um funcionário chega e falar assim, porque, olha, isso aqui o Michael fez isso. Às vezes eu vi que ele fez errado. Mas se eu falar para o funcionário, se eu falar assim, olha, não, nem se importa com o Michael, não liga não. Eu acabei com a autoridade dele. Né? É verdade. Então, isso a gente não faz. Aí, nem eu com ele, nem ele comigo. Então, ele fala, a doutora Rita fez uma coisa errada. Não faz. Por quê? Porque aí, a hora que nós estamos sozinhos, aí ele fala, isso não foi legal, tudo, isso aqui nós não vamos agir. Né? E dessa forma agora, tá bom. Então, eu ouço, porque ele tem um lado que eu não vejo. Né? Ele tem um outro lado que eu não enxergo. Então, isso é bem legal, sabe? Então, aí a gente... Eu falo para ele, que por trás das câmeras, meu filho, aí a gente pode até brigar, mas lá na frente, eu falo, não. Isso aí, eu vou conversar com o Michael, mas aí ele sempre faz tudo certinho, alguma coisa aconteceu, a gente vai conversar e eu vou ver. Pronto. Doutora, tem uma curiosidade que eu tenho, quando eu participo das reuniões, eu vejo a senhora falando, anota isso não sei aonde. O que é mesmo? Anota no Point? No SharePoint, que é o nosso servidor, né? Sim. Então, por exemplo, que eu sou muito, assim, eu tenho que enxergar. Ver, né? Eu tenho que ver, né? Esqueci o nome disso que eles falam. Sou o quê, Carol? Sinestésica. Sinestésica. Sou. Porque, assim, se eu tiver tudo ali, eu enxergar, acabou. Eu tenho uma memória violenta, assim, muito boa, sabe? Muito boa mesmo. Agora, se você só falar, e eu não enxergar, eu não guardo. Aí eu falo para ele, coloca no SharePoint. Eu gosto de guardar no lugar certo. Eu sou organizada nesse sentido. Não adianta você ficar discutindo, falando, e não anotar. Daqui um mês você esqueceu. Não tem como. Não tem como. Então você vai guardar. Eu brinco com as meninas. Gente, garfo com garfo, papel higiênico com papel higiênico. Cada coisa no seu lugar. Senão você perde um tempo. Cadê? Não sei onde está. Você perde um tempo. Se você falar assim, não, nós estamos fazendo uma reunião aqui, pasta. Está na pasta da Rita Trindade. Põe lá, você vai lá, está lá. Acabou. E para pessoas que estão aqui, né, ouvindo a gente, querendo se inspirar e tendo dica, o que a senhora daria de dica em relação a processo? Porque eu acho que uma das coisas que diferencia uma empresa de outra é a forma que ela lida com os problemas, anotando aqui, mudando de cá. Tem alguma dica que a senhora daria para a pessoa que está hoje iniciando, para ela não errar agora, que vai prejudicar ela no futuro, em termos de processo? Quais são? Processo. Então, nos processos, você tem que ter, cada área tem que ter sua função, quem é responsável por aquela área, o que ele faz. Então, lá no consultório, a gente tem assim, tarefa diária, semanal, mensal, trimestral e anual. Então, tarefa diária. Eu cheguei de manhã, fiz isso. Isso tudo escrito em algum local? Sim. Então, por exemplo, a tarefa. Primeiro é o básico. De manhã chega, liga o computador. Um exemplo, liga o computador, liga a máquina de café, faz isso, recepção, por exemplo. Abre as cortinas, acabou.
Só que lá embaixo tem detalhamento. Olha, você vai ligar a máquina de café no botão assim, você assado. Aí tem o detalhamento. Mas aquilo já tem a agendinha dela. Então, ela tem que ter com ela o que ela vai fazer a sequência. Porque depois decora, né? E depois, os relatórios que ela tem que entregar, que chama-se entregáveis. Então, você tem o seu entregável, o outro tem o entregável. E tem que entregar. Antigamente, falava, não deu tempo. Ia passando. Ia passando. Mas não é, você tem que entregar. Né? Nós temos também uma consultoria de uma clínica, é legal, chama Clínica Ideal também, que eu aprendi essa parte de entregáveis. A pessoa tem que entregar, né? E pronto. E aí elas têm as tarefas. E tem a parte quem é a supervisão, ele tem que fazer entregáveis para a supervisão, e a supervisão tem que me entregar um macro e falar, nós estamos assim, assado, nisso, naquilo, pronto. Doutora, mais uma pergunta. Curiosidade, é porque eu conheço a senhora, mas não conheço tão profundamente. Estou aproveitando também. Na parte, você tem recepcionistas e atendentes ou você tem vendedora? Os dois. Oh. Porque todos nós, a gente está batendo nessa tecla agora, temos que ser vendedores. Porque, às vezes, o paciente vai ali, ele está na recepção, né? Ele precisa saber o que você tem. Então, hoje, a gente manda já um institucional da clínica, para a pessoa que está fazendo consulta, aí manda também os nossos diferenciais, a gente manda uma apresentação mesmo da clínica, para a pessoa saber o que ela tem. Né? E ela tem de onde a chance. ela está indo, né? A recepção, eu acho que assim, a recepcionista ela tem que ter assim, aquela expertise de falar, poxa, você tem filho? Olha, nós temos fazer uma as perguntas pediatria certas, né, doutora? maravilhosa aqui. Você tem isso. Olha, a gente tem estética facial corporal também. Então, as pessoas não sabem. Senão ela vai acabar indo em outro local, Senão né? ela vai em outro sem saber que você tinha. Entendeu? A gente vem puxando muito essa questão da vendedora, porque dentro da área da saúde sempre foi, de certa forma, mal visto, né? Porque na área da saúde não se vende. Vende. Né? E é errado, sempre vendeu, na verdade. Sempre só que agora vendeu. as pessoas estão mais atentas a isso. Só que se criou uma cultura em relação a isso, porque pensa assim, recepcionista, estou aqui só para agendar, não estou aqui para vender uma consulta, e não é isso. Quando Né? fala de venda, não é vender um produto, um serviço por dinheiro, é vender a imagem. Claro. Vender sua própria Não, imagem. e assim, eu até discordo. Eu acho que vender, sim, o produto, Tudo o bem, serviço mas não é por só dinheiro. isso. Mas Não não é é só, só mas vender tem. tudo. E isso tem que ser quebrado dentro dela. E assim, eu acho que é uma venda de tudo mesmo. Por exemplo, às vezes, até se uma colaboradora chega grosseiramente para outra, pronto, acabou. Isso é a coisa mais chata que tem quando você está numa Horrível. empresa. É ver duas atendentes brigando. É horrível. Corrigindo ali Uma com vez, com eu mal- entrei numa loja uma vez e a gerente, ela começou a falar com a moça que estava, a vendedora, falou um monte, sabe, e discutindo. Aí eu parei, falei assim, você é gerente? Ele sabia, né? Falou, sou. Eu falei, pois eu não vou comprar nessa loja, porque a sua postura não Olha aí. está sendo de gerente. Então, isso vocês Desagradável. nunca poderiam fazer aqui na minha frente. Sabe? Deixa eu E sair. ela, como líder, Imagine. Ela tem uma postura totalmente fora da casinha, né? Nossa. E eu saí da loja. Eu acho que aquela moça, assim, ela pensou 10 mil vezes. No mínimo, ela Tomara, mudou a né? vida dela. doutora. Tomara. Eu Tenho acho. certeza. Com certeza. Porque, assim... às vezes ela nunca tinha parado para pensar, né? É verdade. Eu gosto de pegar os entrevistados um pouco de calça curta. Vamos lá. Chat GPT, a senhora já usou? Sim. Claro. Mas eu sabia que a senhora já tinha... Beleza. E o que a senhora mais viu de bacana para a tua área que está mudando o cenário? Porque o ChatGPT não é só o ChatGPT, é a inteligência artificial como um todo, né? Maravilhoso. Está mudando a vida de muitas pessoas. O que a senhora tem usado que tem feito diferença no teu negócio? Olha, por exemplo, a gente quer fazer uma carta... Eu trabalho bastante com embaixadas, né? Que a gente tem muita indicação. Quando eles gostam, eles indicam para o próximo. Então, eu quero fazer uma carta de agradecimento ao embaixador. Eu vou lá e... Em outra língua você também faz? Faz também, muito fácil, né? Muito Hoje em fácil, dia né, tá doutora? tudo- A senhora paga a Maravilhosamente, versão né? Plus ou você usa a gratuita ainda? É a Plus. Ah, e é diferente, né? É diferente. Nossa. E a senhora já criou aqueles chatzinhos lá internos? Tem uns GPTs eu tenho personalizar? tenho uma menina, Edivane, que ela trabalha também em home office, ela fez Criou os criou. prompts. É prompts? Isso. Você sabe que consegue ler
arquivo também, né? Você sobe um PDF, pede para ele resumir, se a senhora Tira sabe uma fazer foto. Olha que legal. Você tira uma foto aqui agora e pede assim, descreva esse Transcreva. cenário. Ou transcreva, Uau. se for um transcreva livro. esse Aí texto você pode aqui pegar agora. a página de um livro e transcreva. Ou então Olha. sobe um livro Conta, em PDF. Alain, o que você fez. O que eu Conta. O que você A fez? tarefa da Qual? escola de uma pessoa, não vou citar nomes. Um amigo meu tirou a foto de um quadro de uma tarefa de eletrotécnica. Ele estava na escola de... Alain, o professor passou uma tarefa que ninguém está sabendo mexer. Aí tirou a foto. Eu subi no ChatGPT, me deu o resultado. Ele descreveu tudinho. A foto do quadro, né? A foto do quadro, doutora. Meu Deus. Cara, olha, eu fiz um teste agora, eu fiquei surpreso. Eu tirei uma foto, falei, descreva o cenário. Ele descreve até a lixeira, a cor. Meu Deus. É Se as fantástico. pessoas estão felizes, se não estão felizes. Hoje está impressionante, né? Está Eu te assustador. falo, eu acho que eu não sei 10% do que é possível fazer com o ChatGPT, que é uma das ferramentas que existem de inteligência artificial. Então, assim, eu acredito que se a gente perguntar agora o ChatGPT como usar dentro da odontologia de forma eficiente e produtiva o ChatGPT, ele vai te dar dica. A senhora já fez isso? Que legal. Não. Olha aí. Olha que dica. Super dica. Você tem Hoje, que Pra ganhar perguntar pra tempo, ele. né? Pra Valeu. você ter tempo pra Eu pensar em tenho uma outras clínica coisas. odontológica no Lago Sul, que é uma área X assado, com perfil tal. E eu tenho uma clínica que é um spa odontológico. Quais são as principais diferenças que eu posso criar? O que seria inovação, algo inovador dentro do meu espaço? A gente pode ser criativo, mas ele tem dados que a gente não impressionante. Que a gente teria. não teria. Exato. E a gente não tem nem noção. Aí, mais um dado, né? Eu tenho falado, mas como esse podcast aqui é o terceiro, né? Eu sempre estou falando assim que quem não está usando de 30 em 30 minutos o ChatGPT está perdendo a oportunidade. Você acredita? Olha que legal. É incrível isso. E é verdade. A gente falou nisso no anterior, que foi com a Nayara e com o Dr. Lucas. Ah, Que a gente tá. falou muito Foi sobre mesmo. inteligência artificial Você lá. está lembrando dele? Que é o 2? Legal. Que legal. Doutora, e assim, hoje, o que a senhora prima mais no relacionamento com o seu funcionário? Como que a senhora leva o dia a dia? São amigos, são parentes? Como que é esse perfil do funcionário, até para contratação? Me fala um pouco sobre a parte do recurso humano da senhora. Eu aprendi uma coisa agora, em Boston, no congresso que a Carol estava fazendo, né? E que é o seguinte, eu contratei muito errado minha vida inteira. Fiz contratações, eu ia pelo currículo e pronto. Demitia por comportamento. Por comportamento, exatamente. Essa pessoa aqui é boa, experiente, vou contratar. Eu fazia isso. Então, hoje, aí eles falaram o seguinte, não adianta você dar murro em ponta de faca, entendeu? Pé de laranja não dá maçã, não adianta, entendeu? Igual assim, é a mesma coisa de falar para mim, Rita, agora, a partir de agora eu quero que você seja muito tímida. Eu posso tentar. Não vai. Não vai, não adianta. Então, a pessoa que não tem o dom, esquece, sabe? Ela pode treinar, mas vai demorar muito mais do que uma outra que tem o dom. Por que você vai contratar um que você fala, olha, você tem que fazer isso? É igual marido e mulher. Se o marido não muda, é aquilo que você vai casar? É aquilo que você quer? Acabou. Não muda. Meu apelido na escola, quando era criança, em Ribeirão Preto, eles me conhecem, ou até hoje, minhas amigas de infância, mosquito elétrico. Porque eu era 1000 por hora. Eu fazia coisa para... Eu sempre gostei de ganhar dinheiro. Então, eu fazia coisa para vender. Eu participava de feira. Era feira na Praça 15. Então, eu sempre, entendeu? Era natural. Era natural. Você só foi desenvolvendo novas habilidades dentro do seu comportamento. Então, colaborador, não adianta você ficar falando, olha, assim, isso aqui. Daqui a pouco vai lá, fulano, assim, tá. Você vê que a pessoa não vai. E qual que é a maior qualidade que você hoje olha na pessoa quando ela está querendo um emprego ou você está precisando de alocar alguém num espaço específico ali? O que é a qualidade principal? Eu sempre brinco com elas assim, a pessoa tem que ser viva. A pessoa, você percebe que ela está assim, interessada, ela veste a camisa. Vestiu a camisa, acabou. Qual a primeira pergunta que a senhora faz quando alguém senta na sua frente? É você que contrata ou não? Não sou eu não hoje, mais. né? Mas eu já... primeira coisa eu falo, olha, me fala um pouquinho dos pontos positivos seus e das coisas que você poderia melhorar, né? É quando ela fala, eu sou quase perfeita, aí você já Eu falo fica assim, não, desconcertado. meu defeito é ser perfeccionista. Esse aí não cola. Esse já caiu por terra, né? Exatamente. Então, É assim, difícil, né? você tem que perceber que a pessoa... Então, fala, você é organizada? Acho que sou. Esquece. Você já consegue Porque ver eu no falei, olhar da pessoa, não, né? acho que sou. Eu falei, pergunta para mim. Eu falo, gosto de organização.
sabe? Coloco minhas coisas Pá. assim, o meu lápis na ordem das cores, as minhas roupas são na hora, do bege né? pro preto. Agora eu gosto que a pessoa fala assim, doutor, sabe que eu tenho toque de organização. Eu falo, Opa, é você? Entra. eu amo. E o que, assim, quando você olha, você fala, não dá, já de cara, assim, é na roupa, você olha a roupa Não, que ela tá vindo, o que eu você olho. olha? Olha. Eu olho. Mesmo aquela pessoa que já chegou lá toda, né? Toda exposta. Já Não teve coragem de passar um. Não, a pessoa nem se gosta, então você pode esquecer também. Não vai gostar do seu local, né? E a pessoa que não te olha no olho. É, Ou né? então fala, ai, não sei. Ah, sei lá. Ser organizado, não sei. Ah, então acabou, sabe? Não adianta. Eu já falo. Você não tem nem energia, Não. né? Nem para conseguir conquistar o emprego, não tem energia? Não, Por não que tem. não vai? Então eu já vou assim também. A minha entrevista é bem rapidinha, falou, a gente vai te ligar e pronto. Porque eu nem perco meu tempo mais. Eu já contei para um entrevistado que eu vi uma entrevista do Elon Musk. Elon Musk. Ele fala que para contratar ele pergunta para a pessoa: me conte um problema que você já teve que como você resolver e como você Como resolveu você ele. resolveu? Olha que bom, Olha hein? que legal, hein? Então ele vai Dica. avaliar sobre aquilo, né? Porque a pessoa que sabe resolver problemas, ela vai dar conta de qualquer coisa, né? certeza. Com certeza. A vida é essa, né? É resolver problemas. Não tem como. Porque às Amanhã vezes tem um próximo. Porque o funcionário, o colaborador que fica tipo, doutor, o que eu faço? Doutor, não sei o que adianta? Não resolve, né? Estão escutando? É. Não dá, né? A pessoa ligar o tempo. Não, como é que eu vou fazer isso daqui? Parece que nem Não- sabe que não existe quer Google, pensar. chat. E hoje não precisa nem pensar, Hoje doutora não precisa nem Rita. pensar. Você vai lá no chat GPT. Já- Me ajude a resolver isso aqui. Acabou. Escreve o problema, ele vai te dar uma forma. E comissão a senhora paga para vendedor? Metas, tem metas. Tem metas? Sim. Você tem aquela divisão de lucros, aquela PL que o pessoal fala? Não temos ainda, mas é o que eu Tá quero prevendo. fazer isso. É uma Tem que ter coisa mais lucro primeiro, né, doutora? É verdade. Trabalhem mais. Mas é o que eu quero. Participação Eu acho nos que a lucros é bem participação, bacana. exatamente. E participação nos resultados, isso é uma coisa que empolga todo mundo, Décimo né? terceiro, E décimo quando está quarto. tudo redondinho, eu acho que é justo. Claro. Né? Porque a pessoa que É está justo. levantando ali, que está lutando É. com vocês, a Com gente também certeza. sempre pensa nisso, né? E A gente também não conseguiu implementar ainda. Por exemplo, alguns a gente pode falar comissão, né? Alguns sim, tem na venda por exemplo, ele trouxe um paciente que vai fazer uma reabilitação, então ele trouxe um paciente, está ali, trouxe a mãe do paciente que está sendo atendido, ele ganha. Porque ele vendeu, né? Ganha, ele vendeu. É o que a gente falou, ele Ganha. vendeu um produto, um serviço. Então, faz todo Doutora, a gente sentido. está indo para os finalmente, né? Já estamos quase 1 hora de podcast. Tinha mais uma coisa que eu ia É muita- perguntar para ela, cara, mas... eu ficaria 2 horas falando com a doutora. Eu tenho certeza que a gente agregaria muito para a gente como pessoa e com certeza para os nossos ouvintes. aí, Não, né? só uma última pergunta. Assim, a sua abertura hoje, para ouvir novas ideias, para Total. sentar, conversar ali com os colaboradores. Eu sou prova disso, doutora. Total. E faz diferença, né, Faz para a muita inovação. diferença. Porque, às vezes, você não está vivendo naquele lugar. Né? Então, uma pergunta que eu sempre faço para eles. O que você faria para melhorar isso aqui? Sempre. O que você poderia fazer para melhorar o seu... Porque, às vezes, é uma bobagem. Às vezes, é uma coisa boba. Né? Então, eu fiz uma coisa que funcionou bastante. Na época, era caderninho, né? De inconformidades ou interrupções. Então, a gente escrevia. Por que você foi interrompido? Então, às vezes... Tá cansada. Deu o horário dela. Por que você foi interrompido? Às vezes ele foi interrompido por uma bobagem. Olha, isso aqui quebrou essa taça, é porque eu tive que buscar na cozinha outra taça. Porque não tinha Então, era ninguém, só né? você comprar 5 taças, que é baratinho. 5 taças. Põe aí, ele não vai te interromper nunca mais. Aí, agora, por que você está no corredor? Aí, por que você está andando para lá para cá? Fui buscar uma plaquinha de vidro para manipular. Por quê? Porque lá só tinha uma. Cara, compra umas 2, 3 placas, põe lá. Ela não vai andar mais no corredor. Então, são coisas que, às vezes, são tão bobagem, coisas tão pequenas, insignificantes, e você está perdendo um tempo de bobeira ali, sabe? Então, Com isso é certeza. muito chato. Então, esse funciona muito. Você pegar um caderninho, por que você foi interrompido? A gente, por quê? Por causa disso. Então, vamos para trás. Corrige, nunca mais. E agora? Por que você foi interrompido? Por isso. Pronto, acabou. Porque às vezes, por exemplo, um funcionário fala assim, eu fui lá, porque peguei. Por que você está pegando a extensão do outro consultório? Porque o meu estragou aqui. Poxa.
Eu quis trazer esse tema para a gente fechar, porque eu vejo que a inovação ela está totalmente atrelada a isso, a resolver um problema. Não adianta você criar um carro voador se não existe a necessidade de ninguém voar. Não sei se você falasse, não, agora você vai ter necessidade de voar por conta disso. Ou criar uma necessidade, isso. né? E qual ou criar a necessidade, que foi o que veio, né, com o telefone. iPad. Mas, e nada, não tem outra forma, aliás, de você inovar sem ter um problema, sem se criar uma necessidade. E, para isso, você precisa ouvir. Seja quem está na ponta, né? A gente foi numa palestra da dona da rede do Festa Escova, né? E ela fala que de vez em quando ela vai para lá, pega um cafezinho, senta na recepção, fica ali tomando um café, só olhando. Aí diz que ela percebeu que no final, só rapidinho para a gente fechar, no final agora eles estão implementando uma nova forma de pagamento que é a biometria facial. Por quê? A pessoa saía sempre com a unha pintada. Aí, abre aqui minha bolsa, pega meu cartão, ou então estragava. Aí ela falou, opa, isso aí está atrapalhando. Paga Minha pelo cliente rosto. estraga, sai insatisfeita. Legal. Então, vamos implementar uma nova forma de pagamento aqui para que elas não passem. Mas por quê? Porque ela sentou, porque ela ouviu, porque ela está visualizando. E aí você inova porque tem um problema para resolver. Tem que sentar lá e E ver. com o paciente também, mesma coisa. Eu tinha uma palestra, eu dava muita palestra. E uma das minhas palestras, assim, eu punha... Era slide na época, né? Depois, assim, você está com o paciente ouvir. Porque ele te dá o diagnóstico. E o que você tem que melhorar, né? Ele fala assim, não, eu estou com um problema na boca assim, isso. Se você ouve, ele mesmo te fala qual é o problema. Agora, se você vai assinar louca, você não ouve. Então, o paciente hoje, ele quer ser ouvido. Ele precisa ser ouvido. Não adianta você ir lá. Não, hoje em dia não. Então, assim, desde aquela época, né, eu acho muito importante você sentar na primeira consulta e ouvir. Porque, às vezes, você fala assim, olha, Fran, isso aqui, eu vou fazer implante aqui, assim, o seu planejamento está pronto. Espera lá, eu não vou fazer implante, eu odeio sangue, eu não quero implante. Quer dizer, você perdeu um tempo enorme só porque você não ouviu. Só que Tenho medo de sangue. E tudo que a gente tem de inovação hoje na Unicef foi por conta disso, porque a gente escuta muito, porque eu estou colocando dinheiro, não sei para onde está indo. A empresa me manda um relatório que eu não entendo nada. Eu peço um relatório, tenho que pedir antes, porque daqui 15 dias eles vão mandar para mim um PDF que eu não sei o que está acontecendo. E essa necessidade, esse problema, fez com que uma solução muito simples, que eu falo que o nosso sistema, né? ele é simples, ele é robusto, ele é inteligente, Claro, mas ele é simples. Mas ele é Sem totalmente E tem gente inovador. copiando a gente, deixando complexo, viu? Mas entende? Então, era mais para fechar isso. Doutor, e assim, para o futuro, tem previsão de abrir uma nova Rita Trindade aqui pro lado aqui pra gente, aqui pros meros mortais, tipo Guará, Taguatinga? Não tem? Eu tô querendo ficar mais pro lado de lá, ó. Os meros mortais que vão até lá. Exatamente. Preciosidade. E já vai, né? Não, eu tô querendo ter mais tempo, eu quero treinar bastante a minha equipe para que a gente, eu possa curtir mais a Carol e a Liz, né? Show. Vocês têm Já tá noção previsto como a uma Liz é linda? aposentadoria aí, não? Não. Não, tem nada agora não. Ainda bem, então. não. Que bom, Não, que ainda bom. não. Doutora, deixa aqui para nossa ouvinte, pode ir olhando para essa câmera aqui, e também para os seus funcionários, deixa um recado aí para todo mundo, acho que é bacana ouvir você aí nesse momento. Eu gostaria de sim, primeiro agradecer, né, o convite de vocês e deixar um recado somente, que mesmo que você esteja passando uma situação, sim, você esteja lá embaixo mesmo. Minha irmã falou uma coisa assim, eu já passei por algumas vezes, né, lá no fundo do poço. Falei assim, mas não cava, não. Então, você não procura mais problema. Você já está ali com problema, agora você vai só subir. Não tem como você procura evitar mais problemas, né? Então, assim, você tendo Deus à frente e trabalhando muito, não tem erro. Agora, hoje, não é só trabalhar muito, né? Você tem que ter estratégia. Então, que eu dou de conselho, né? Põe no papel o que está acontecendo comigo, onde eu posso cortar, onde eu não posso, o que eu posso fazer, coloca no papel. O que eu tenho de positivo, o que eu tenho de negativo, o que eu tenho de ferramenta na mão, quem pode me ajudar. Porque, muitas vezes, se você está com pessoas ali do seu lado que podem te ajudar, sabe? E podem te ajudar e sai. E você sai daquilo. E, assim, eu não sei nem como, assim, eu saí, né, de alguns percalços. Mas você sai, né?
E sai mais E forte. resolver Sai mais problema, né? A forte. gente está no fundo do poço, não achar problema é importante. E ir resolvendo os mais fáceis. É porque às vezes a gente quer resolver o mais difícil, parece que Exatamente. Não, e tem hora que parece que a gente quer ver logo, para paralisar. Fala assim, paralisar. Vamos logo eu no às difícil vezes e falo isso pro paralisa. Alan. Eu falo, Alan, tem hora que eu tenho tanta coisa para fazer que eu falo assim, eu vou pra cama dormir. Porque- não é? Porque verdade. parece que assim, você não vai dar conta. Porque é tanto verdade. problema que você fala, eu não dou conta de resolver o problema da minha filha, o problema É. da empresa, o problema do sócio. verdade. Aí eu vou pra cama dormir. Agora, se você pega um, você fala, não, vou Pega o resolver mais esse. fácil e resolve, você Exatamente. se motiva. Acabou. Pronto, Minha mãe agora falava eu assim, vou pro próximo, né? Pega, se tem um problema para resolver, eu também sou assim. Eu sou imediatista. Tem que resolver? Eu vou arregaçar as mangas e vou resolver. Então, eu vou até o fim. Resolvo aquilo. Depois vou Vai pro resolvo próximo. outro. né? É, acho que não Espera tem o outra próximo de forma. amanhã, né? Que É, sempre vai ter um problema, né, sempre. doutora? Não tem Sempre. jeito. Olha, eu queria agradecer do fundo do coração. Para mim sempre é bom estar perto da senhora. Passou A gente rápido evolui demais. Muito, passa muito rápido mesmo. Né? A gente está com convidados obrigada. aqui, né, extras, que estão cansados também. É, E agradeço do fundo do coração mesmo. Seja bem-vinda em outras oportunidades. obrigada. Né? Vamos passar um tempinho, vamos fazer um novo. Claro, foi tá bom? muito bom. Hanna? Obrigada mais uma vez. Comentem. A gente gosta sempre de pedir para vocês compartilharem aqui embaixo, comentar o tempo do momento que vocês mais gostaram, que mais foi produtivo, que foi importante, que te deu uma sacada diferente. Porque às vezes a pessoa está passando o olho ali nos comentários, ela vai direto naquele local ali e tira também um proveito. Que bom. Né, Se desse inscreva, conteúdo. clica no sininho. E até a próxima. E até a próxima, pessoal. Agora a gente vai ali ver a Obrigada. Liz, né, que ela já... Até mais, pessoal. Beijo, até um mais. abraço. Ela olhando.